Sejam todos bem-vindos à gravação de mais um EP do nosso bate-papo Vozes de Fé. Dessa vez com a presença aqui ilustre do meu amigo Aldaci Souza. Aldaci, seja muito bem-vindo. Obrigado, Samuel. Estamos aqui, é uma honra muito grande, um prazer participar pela primeira vez desse programa maravilhoso. Quero agradecer à equipe, todos que estão presentes, e vou me esforçar aqui para ser o mais eficiente possível, né? Pedir desculpa pela dificuldade que temos de não poder ler nada, de poder assimilar nada assim em termos de leitura, mas vamos nos esforçar para poder transmitir alguma coisa dentro dos assuntos que serão feitas as perguntas, a gente poder ser o mais eficiente possível. Perfeito, Aldaci. É uma alegria nossa ter você aqui, uma pessoa que a gente já tem um relacionamento, já tem uma amizade de muitos anos. A gente tem acompanhado a tua interação, o teu desenvolvimento no trabalho na igreja, e por esses motivos fiquei muito feliz quando a produção falou: olha, vamos chamar o Aldaci para vir aqui contar um pouco da história dele, contar um pouco do trabalho que ele já tem feito. E a gente tem algo em comum aí, que é a UMADEB. Eu escuto muito falar sobre a UMADEB, eu sempre gostei muito de escutar histórias da UMADEB, e sei, Aldaci, que tu fez parte de tudo isso. E eu queria que você ficasse à vontade aí para conversar, para falar um pouco aí de que você se recorda, de como era o trabalho naquela época, quem eram os pastores e tudo mais. Ok, a nossa trajetória, Samuel, ela começa eu acredito que em 1970, quando chegamos, aliás, 60, quando chegamos aqui. 60. 61, não, 70 mesmo, né? Estava com, acho que 9 anos de idade quando chegamos aqui em Barcarena. A gente morava lá no interior da ilha do Marajó. E a minha mãe já sonhava com esse lugar, que ela já tinha parentes aqui, e falava que vinha trazer a gente para cá. E era uma ansiedade muito grande, porque a gente morava no interior, passando as piores mazelas da vida, né? E viemos para cá, graças a Deus. E chegamos aqui, e quando chegamos aqui, o pastor da igreja era o pastor Ananias Gomes da Silva, 1970. E logo, um pouco mais, mudou de pastor. O pastor veio o pastor Conrado Travassos de Almeida, que é avô do Neemias, que, por sinal, foi meu último pastor lá na Ilha do Marajó, do Caracará. Olha. E foi uma coincidência muito grande. E a gente começou já com o nosso trabalho. Eu sempre tive muita vontade de interagir no trabalho da igreja. Já tinha trabalhado com crianças lá. E comecei a interagir, me esforçar. É muito difícil, a gente que vem no interior, principalmente do Marajó, a gente tem dificuldade para adaptação, cultura, tudo isso, né? Mas graças a Deus que levamos aí o pastor Conrado até, eu acho que 1978, quando chegou aqui o pastor Melquisedeque. Foi daí que começou realmente a evolução do trabalho, que era tudo muito atrasado no município. Inclusive o próprio trabalho da igreja tinha muitas limitações, né, devido às dificuldades. E o pastor Melquisedeque começou a alavancar o trabalho aqui. E eu acho que uma das maiores alavancas que ele fez, o maior avanço, foi me ter como genro, né? Que a gente começou... Uma grande conquista dele, uma né? grande conquista dele foi me ter como genro, né? E a gente começou a trabalhar, né, no trabalho de vários setores da igreja. E eu cheguei eu acho que em 1985, já alguns anos depois, eu assumi a presidência, na época era a presidência da mocidade, da UMADEB. E daí a gente começou a fazer um trabalho. Na época não existia grupo de mocidade, não existia coral, era um trabalho muito relapso, tinha apenas, eu acho que era um culto de treinamento, não tinha reunião, não tinha... O grupo de canto era só em época de festa. Isso. Já com o pastor Melquisedeque, ele ensaiava... Antes de se formar o grupo de jovens, no caso? Isso antes? Você foi presidente, aí se formou? Não, eu fui... o grupo coral nós começamos. Uhum. E eu lembro que nós tivemos muita dificuldade no início do trabalho, porque não tinha atividade dos jovens da igreja, né? E existia na época um rigor muito grande de tratamento dos próprios obreiros, era muito pesado. E a gente não ouvia assim, não tinha um apoio jovem.
O que acontecia? Os jovens passavam na hora do culto, iam para a praça primeiro e tal, que era condenado na época. Não tinha uma atividade, então eles chegavam nesse horário. E quando a gente tentava reunir, dava 12, 13 jovens. Foi que no mesmo ano a gente programou um retiro, que foi um tabu muito grande, uma situação muito difícil para a gente poder reunir jovens, levar o jovem para o sítio. Foi uma briga muito grande dentro do ministério, que Sim. os obreiros na época diziam que não, tempo que jovem vai para o sítio, vai orar, vai orar. E eu comprei uma briga muito grande na época, inclusive com o Ribamazão que chamava, né, que era presbítero da igreja, que assumiu com a gente, nos ajudou na discussão para que a gente pudesse levar os jovens para um retiro. Ah, tá, vocês né? dois, É, assim. E aí o pastor Melco na época acatou, mas foi difícil, porque eu, inclusive, que devia discutir, perguntar para os irmãos assim, é engraçado, vocês falam em oração, mas a gente vê culto de oração que não dá ninguém, não vem ninguém para o culto de oração. Eita. Então, se vocês gostassem de orar, vocês estavam pelo menos no culto de oração, né? Mas foi difícil, mas foi uma benção muito grande. Muita polêmica aqui no nosso podcast. Nós conseguimos reunir mais de 100 jovens e foi um negócio muito maravilhoso nesse dia, sabe? Foi muito maravilhoso. Foram mais de 50 pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo durante o dia e a noite no culto. Foi uma revolução muito grande. Eu fico muito feliz de poder não ser protagonista, mas iniciar de fato esse trabalho. Daí formamos o coral de jovens, instituímos o culto de treinamento antes do culto oficial. Sim. A gente tira o culto da praça, tira os cultos avulsos de terça e quinta, nas esquinas, né, da rua, na casa de algum irmão, e o trabalho foi evoluindo. Aldaci, graças a Deus. Você citou o nome de uma pessoa que eu tenho um carinho também muito grande, que é o Ribamar, né? Ribamar Rosa. O Ribamar, eu estive em 2021 na congregação Fonte da Vida, acredito que ele vai ver esse vídeo com certeza. E lá eu tive que assumir, no caso, coordenação de jovens. E no último culto eu mandei fazer uma camisa, entreguei para ele, fiz uma homenagem para ele, agradecendo. Eu acho assim que qualquer trabalho que a gente faça, é importante a gente conhecer a história, né? A gente está hoje vivendo coisas que outras pessoas lá atrás trabalharam, se esforçaram, se dedicaram, e hoje a gente consegue ter resultados, né? E naquele dia eu pude fazer uma pequena homenagem a ele, agradecendo pelo trabalho que foi feito pela UMADEB, assim como você está aqui hoje. E quando você fala, você já falou tantas coisas que eu queria te interromper para falar, mas embora que eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas o trabalho hoje que a gente sempre, essa mesma discussão ainda acontece hoje sobre retiro, sobre programações com jovens e adolescentes. Eu sou um defensor disso, do retiro. Eu sempre falo bem assim, retiro, já falei até aqui no podcast, quando estava a coordenação dos adolescentes aqui, que o retiro espiritual, geralmente, os adolescentes e os jovens, as pessoas que vão para lá com esse intuito realmente de se aproximar mesmo de Deus, de entregar para o Senhor uma adoração e receber uma palavra, geralmente Deus ele tem uma palavra ali para o nosso coração e a gente sai de cada momento como esse, a gente sai com uma mensagem. E eu ouvi agora a tua fala, eu fico lembrando, eu falei, meu Deus, tem coisas que o tempo ele passa, mas ainda resistem algumas situações, né? Esse era só uma das dificuldades que vocês tinham naquela época, né, Aldaci? Muitas dificuldades. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Ribamar, o Ribamar Rosa. O Ribamar era o seguinte, ele era uma pessoa que, embora há muitos anos atrás, mas ele já tinha um entendimento também de que a gente, por mais que seja crente, né? E antigamente eu acho que as pessoas pensavam, ser crente tem que viver uma vida santíssima, só oração, e tu não poder nem sorrir. E foi uma das coisas que eu coloquei para os obreiros, para o jovem, que a gente é um ser humano também. Que o jovem precisava viver o seu momento cristão, mas que precisava ter seu momento de jovem também. E a intenção do retiro era assim, nós elaboramos algumas dinâmicas de grupo, algumas que isso não se falava, na época era só brincadeira mesmo, né? O termo Sim. dinâmica veio mais tarde, na época não era dinâmica que se falava, e nós fizemos a programação espiritual, né? Momento de oração. Teve um momento, eu acho que foi fundamental nesse primeiro encontro, que foi o momento de botar um jovem para se reconciliar com o outro. Samuel, tu não pensas como era antigamente. Muitos jovens que viviam
muito tempo brigado com o outro. E às vezes não era nem a briga, era só assim, como dizia minha mãe, era uma cisma Era só. uma cisma. Era só uma cisma. Colocava que não gostava do outro. Antigamente não tinha, não pegava muito esse negócio do crime, né, de racismo, um apelidava o outro, outro não gostava, e não tinha isso que tem Bullying, né? hoje, o bullying, né, a injúria racial, e aqui eles guardavam e ficavam com raiva um do outro, e nós fizemos um momento lá nesse retiro, pedir para os jovens se reconciliar, pedir perdão um para o outro, se reconciliar, fazer amizade, voltar à amizade, foi um negócio muito interessante. Gente que estava ali, jovem, que não falava há muitos anos um com o outro, e foi ali, Deus operou através disso, para tirar do coração, né, aquele problema que ele tinha, e Deus operou de uma maneira muito maravilhosa. Eu me orgulho muito de poder fazer parte dessa história, de a gente começar realmente, de fato, um trabalho com os jovens, né? Daí começou. Mas antes disso eu já tinha, né? Eu acho que eu fui a pessoa que iniciou o trabalho da banda de música no município, fui o primeiro a estudar música. Quando o pastor Melquisedeque e a minha sogra chegaram aqui, não sei se posso abordar esse outro tema, Pode ficar à vontade. o meu sogro tocava o saxofone dele, a minha sogra acordeão, eu achava muito lindo aquilo, e me deu, bom, aquilo, não sei se foi uma inveja que deu, né, o pastor falava inveja santa, né, não sei se existe, mas eu me dei uma vontade de, meu Deus, como é que esse pastor com essa mulher toca, eu não toco nada, e eu consegui encontrar com o professor Elias de música, que era neto, inclusive, do irmão Pompeu, saudoso Pompeu, e eu fui estudar música para Belém. E eu comecei a estudar, depois trouxe o professor para cá e começou a estudar música, o pessoal, e nós conseguimos formar a banda de música. Eu tive o privilégio de ser esse fundador, ser o primeiro regente, que hoje eu acho que talvez o conhecimento de música que eu tenho não seria nem um auxiliar, E- entendeu? Mas na época era eu que entendia um pouco de música. E também a luta com coral. O coral sempre foi já muito, desde de novo eu lidava com coral, gostava muito de coral, assumi o coral há muito tempo e paramos devido à nossa limitação de saúde. Mas eu fico muito feliz de poder estar aqui neste momento e contar algum desses relatos. Mas o nosso trabalho com a cidade foi muito assim, foi muito importante, porque a gente mudou algumas culturas, alguns ritos, algumas coisas que acontecia, por exemplo, o jovem era muito marcado, Samuel, como é hoje. Às vezes a pessoa, o obreiro, né, o papel dele é de aconselhar, né, aquele papel que tem de aconselhar, de dar força para o jovem, se ver ele fazer alguma coisa, chamar ele. Não, no tempo não. O jovem estivesse fazendo alguma coisa, já vinha já, pastor, disciplina fulano que está fazendo isso, está jogando uma bolinha, está fazendo aquele negócio, né, que o pessoal sempre é dura. E aí, quando o jovem saía da igreja, às vezes ele levava mais um com ele, que o outro ficava chateado, por disciplinar Sim, fulano, então era muito sim. ruim. Então a gente tentou diminuir essa incidência, fazer os irmãos obreiros, eu já era diácono na época, fazer os irmãos entenderem com muita conversa que o jovem precisava dessa ajuda. Em vez dele ser julgado, antes dele ser condenado, ele precisava passar pelo julgamento, pelo menos, né? Como diz a lei hoje. E o que é isso? Eles perguntavam, não, você tem que conversar com o jovem, perguntar a razão, incentivar ele, dizer que isso, às vezes ele não está nem pecando, né? Mas a Bíblia fala que se teu irmão come carne, tu se escandaliza, né? Para de comer carne. Se tu come carne, teu irmão te escandaliza, para de comer carne. Então, às vezes, a gente nem pecava, mas fazia os outros pecar pela gente. Isso eu passava para o jovem. E por isso que nós instituímos os retiros, as viagens, onde a gente podia servir a Deus e podia ter um momento, às vezes, de ir numa praia, no Igarapé, de poder viver como jovem, sem que a gente tivesse aquela pressão, né, dos nossos líderes. Então, isso funcionou na época e, graças a Deus, funciona até hoje, né? Aldeci, eu tenho uma fala. A gente já tem uma carreira também aí dentro da. Eu comecei a frequentar uma DEB. De uma DEB, eu comecei a frequentar com 16 anos, vou para 30 agora, então são praticamente 14 anos aí. E muito do que tu estás falando, assim, eu consigo verificar, consigo visualizar muita coisa do que eu peguei. Nessa tua última fala, eu tenho algo que eu sempre falo com lideranças, né? A gente já trabalha com liderança geral, e sempre a gente fala para liderança locais assim, ó. Ensine os seus jovens que dá para ser feliz aqui dentro.
Sim, sim. Dá para ser alegre, porque aqui a gente tem o príncipe da paz, né? O príncipe da paz é o dono de toda a alegria, o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade está aqui dentro. Então a gente precisa mostrar para esses jovens, adolescentes, que dá para ser feliz fazendo a obra de Deus e fazendo a vontade de Deus. E quando tu falastes aí sobre o momento que foi marcante no retiro, né, de jovens pedirem perdão para o outro, um fato aqui para somar, eu lembro realmente, eu cheguei a ver assim umas situações que as pessoas às vezes, principalmente meninas, aí as meninas vão chegar aí para comentar, mas eu vi assim muito grupo de meninas assim que eram bem separadas. Hoje eu tenho um conhecimento, assim, uma visão da UMADEB no geral, eu não vejo, né, uma separação, assim, eu não vejo grupinhos realmente dentro do grupo. Geralmente tem aquela questão de congregação, né? Sim, sim. Mas a gente não vê mais aquela questão como tu colocaste aí, um certo ciúme, uma certa coisa, que antes era bem forte. Hoje eu posso te dizer assim que não tem mais tanto isso, mas ainda tem uma questão de regionalização, de questão geográfica, congregação, mas graças a Deus isso não tem mais tão forte, mas realmente, quando tu falaste aí, eu lembrei que tinha sim, era bem forte. É uma questão muito cultural também, né? Eu sempre falava para os jovens, eu conversava muito, quando eu precisava falar, principalmente em particular com jovem, né? Eu nunca chamava assim atenção público, independente do que ele falasse, do comportamento, às vezes muito fora da linha, mas eu não costumava falar assim ao público. Eu conversava e dizia assim que a gente precisa viver a nossa vida, que a gente, mesmo como crente, isso vale para hoje também, a gente não precisa ser diferente, a gente precisa ser diferente do mundo, mas não precisamos viver, mostrar que não, eu tenho que estar aqui com a minha saia comprida, eu tenho que estar aqui, tu entendeu? O mesmo comportamento, quer dizer, tu consegue viver numa vida normal sem fazer extravagância, porque às vezes quando a pessoa ele tinha que mostrar que era crente na rua, tem que ser diferente, não vestir, ser diferente, mas de uma maneira muito extravagante. Quer dizer, eu dizer para o jovem, você pode viver a sua vida normal, você tem o seu direito como cidadão, como jovem, de se alegrar, eu falava de namorar, de conversar com qualquer pessoa, não pode exagerar, não pode fugir da regra. Deixava o jovem muito à vontade para que ele se sentisse realmente como jovem. Isso nós conseguimos manter o jovem na igreja, entendeu? Ele servindo a Deus, louvando a Deus e vivendo a sua vida social normal. E isso foi se expandindo, pela graça de Deus, hoje, com o advento, né, da internet, o advento da tecnologia, as pessoas começaram a aprender que realmente ser crente é diferente, mas não precisa ser diferente para te mostrar assim que a tua cor, a tua pele, não é. Você é diferente no teu comportamento, né? No teu comportamento final. No momento do aperto, você pode estar aqui brincando com alguém, conversando, no momento que exagerou, não. Aqui não dá para mim, aqui não é mais a minha área. Sim. Eu sou crente, sou da Assembleia, não é ser da Assembleia, é ser cristão, independente de denominação, mas eu estou falando, como nós estamos falando de Assembleia de Deus, que nós tínhamos um comportamento realmente diferente. O jovem era tolhido na época, né? Por costumes, eu não digo nem por doutrina, mas era assim, porque todo mundo tinha medo de todo mundo, e na verdade o jovem tinha medo, entendeu? Quer dizer, os líderes às vezes, ele em vez de usar a autoridade, usava o poder, e tem uma boa diferença do poder e autoridade. E a gente procurava usar a autoridade, e que tem essa diferença do poder. O poder é imposto. Poder não é conquista, já autoridade é conquista. Você pode ter autoridade sem estar no poder, né? Sim. E às vezes tu está no poder e não tem autoridade. Eu falo isso para os líderes. Então, que os líderes tenham autoridade, não precisa ter poder, porque o poder, ele humilha. O poder, às vezes, é mais ou menos assim. Olha, Samuel, tu vai fazer isso. Se tu não fizer, eu te tiro do cargo. Aí tu vai dizer, poxa, eu vou fazer, senão eu vou sair do meu cargo. Não é? Quanto podia dizer, não, eu vou fazer isso aqui para o meu chefe, é gente boa. Então, isso é autoridade. A pessoa dizer para ti, poxa, eu vou fazer isso aqui para o meu diretor de mocidade, ele é gente boa, ele é amigo, eu vou fazer tudo que puder por ele. Não fazer porque ele tem o poder de repente te punir, te tirar do cargo, que Sim. infelizmente ainda acontece. Né? Muita gente que tem medo até de se manifestar, tem medo de se manifestar. Hoje todo mundo tem o direito no contraditório. A gente sempre fala que a gente não precisa concordar com tudo.
Agora ele tem que ter o direito de se manifestar, às vezes está errado, mas que ele precisa ter o direito de se manifestar, botar a nossa opinião, ser repreendido na hora certa, mas ele não pode ter medo do nosso líder, a gente tem que respeitar. E esse respeito, ele é adquirido através dessa autoridade. Perfeito. Poxa, eu vou fazer isso porque o meu pastor é gente boa, meu pastor merece. Ah, mas eu vou fazer isso porque senão meu pastor vai me afastar. Então isso aí é poder. Então isso não cai bem. Hoje nós precisamos, me perdoe aqui, eu não estou falando em relação ao meu pastor, mas estou falando de modo geral nas autoridades, Sim. gente que Até pega um porque cargo... esse programa ele é assistido por várias denominações. Exatamente. Até, e às vezes a pessoa, por ter um cargo, já acha que tem o poder, que é a autoridade. E não é assim. A gente precisa ter humildade, saber que, principalmente na igreja, a gente tem um cargo para poder ajudar, né? Para poder auxiliar, para poder contribuir. E eu me sinto feliz de poder ter contribuído dessa maneira, não é modernizar, não fui eu que modernizei, mas de contribuir com a minha visão, né? Com a minha visão de poder contribuir com os jovens, de contribuir, por exemplo, no coral, na orquestra, onde eu passei, eu tive essa percepção de contribuição. Em toda a minha trajetória, inclusive na vida secular, nas funções que eu assumi, sempre tinha essa maneira de dizer que você não tem mandados, nem manda, você é sempre colaborador, você é colega, e assim a gente vai e consegue avançar muito. Isso, Auraci, é interessante ouvir tudo isso daqui, porque, tipo assim, eu lembro que a última vez que a gente reuniu essa galera dessa juventude aí, a minha mãe faz parte desse grupo, e é uma galera que cresceu com essa união. Sim, sim. E eu vejo a alegria deles de estarem juntos. A geração que eu posso falar o quê? A geração o quê já hoje? Era a geração 30, né? Tá quanto agora? Nem sei. Acho mas tá aí eu quase sei que 40 já. É quase 40, mas tem uma galera que tá acompanhando a gente aí e eu sei que tem muita história. E mesmo você narrando essas situações de que sim, vocês passaram por muitas dificuldades, enfrentaram muitos desafios, mas mesmo assim, essa galera, quando ela se une, é muita história, é muito papo, muito bom. Às vezes rola até lágrimas, porque foram momentos difíceis que passaram. E tipo assim, a UMADEB era o quê? Era os campos daqui e a estrada, né? Sim, sim, sim. Ainda era junto aí Vila dos Cabanas, tinha Massarapó. Então, tipo assim, Era unificado ainda, era né? tudo unificado. Então, tipo assim, esses jovens que cresceram, eles cresceram ministerialmente e foram trabalhar e foram ajudar. Hoje nós temos essas pessoas como você que falou, né, que você contribuiu tanto para a igreja quanto para o município. Temos outras pessoas que são grandes empresários, pessoas que saíram daqui de Barcarena e construíram sua vida aí para fora, mas lembram muito do que viveram na UMADEB em Barcarena. Quando eu assumi em 85 a mocidade, eu não lembro em quanto tempo passei, eu sei que em 89, depois inclusive da mudança da Constituição, que eu já lembro isso depois, né, que em 88 houve a mudança para sair daquele regime político, desculpe entrar nessa parte, aquele política de opressão, né, das Forças Armadas do Brasil. E em 89, nós fizemos um congresso aqui de mocidade, Campo Unificado, nós fizemos um congresso aqui, fizemos aqui um congresso, a gente conseguiu reunir 400 jovens na época. E eu me lembro que nós fizemos esse encontro onde era a garagem da prefeitura ali. Nós conseguimos uma madeira, fizemos aquela arquibancada grande. E eu me lembro que a gente conseguiu trazer na época o Eliel Rosa. Foi muito milagre, foi muita bênção, muita gente aceitando Jesus. E nós fizemos um congresso com 400 jovens, todo mundo fardado, na época de uma infração grande, muito grande. A gente tinha muita dificuldade para comprar o fardamento. A gente hoje, por exemplo, comprava tecido de tanto, amanhã já era o dobro. Mas fizemos um grande congresso em 89, em plena infração. E daí, quando foi em 92, nós fizemos outro congresso. O campo era unificado ainda e nós fizemos uma noite, fizemos a abertura lá no Cabana Clube,
muita gente também, não lembro a quantidade. Foi uma bênção. E a gente andava, a gente visitava os campos, a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje de transporte, Sim. a gente não tinha essa facilidade toda. E eu lembro quando foi em 89, para a gente fazer esse primeiro congresso, que a gente convidou gente, todo mundo. E Samuel, não tinha dificuldade. E nós instituímos, fizemos uma equipe e fizemos o seguinte: o pastor Melquisedeque, antes da gente fazer esse congresso unificado de mocidade, a gente fazia os congressos de escola dominical. E funcionava assim: a gente, mês antes, a gente começava a fazer arrecadação de donativo, de alimentação. Sim. Meu irmão, vai dar o feijão, vai dar tal, tal. A gente saía separando as casas dos irmãos. Ó, irmão, quantas pessoas podem ficar aqui? Porque não dava o pessoal vir de uma outra cidade e ir embora, como é hoje, que tem facilidade. Não, tinha que vir e passar. Se fosse 3 dias de festa, passava 3 dias. E a gente bancava tudo. Hoje não, hoje tu vai no Correio, tu tem que comprar a tua alimentação. Na época a gente dava tudo. E a gente hospedava os irmãos na casa os visitantes hospedavam na casa dos irmãos. A gente coloca uma equipe, olha, vai ficar 3 na casa do irmão Samuel, 3 na casa da Raqueline, 4 lá. Era assim, que era uma coisa muito, muito, muito boa, muito bonita. Era uma integração muito grande, né? Hoje, graças a Deus, pelo avanço de tudo, você já pode vir uma equipe, veio de uma cidade hoje, já pode voltar, tem transporte, mas era assim que funcionava. Mas eu lembro desse congresso, é muito falado. E em relação a uma DEB, alguns anos aqui, eles convidaram, né? O Madeb G30, né? Que Isso. a cidade foi muito legal, que a gente conseguiu resgatar muitos jovens, inclusive desviados que estavam. Sim. E nós temos até hoje o grupo, lá no WhatsApp tem o grupo G30. A gente vai mandar esse link lá para eles comentarem. E dentro do Cubo G30 se formou um outro grupo, outro grupo dissidentes. Tem o Geração Raiz, que chama. Que são daqueles que a gente... Geração Raiz é um grupo limitado, né, de pessoa que mais fica interagindo. Que aí, meu irmão, tem aniversário de a gente vai, se reúne. Eu acho que esse aniversário até a pulga a gente comemora. E isso é fruto desse resultado. Mas é assim, a gente encontra hoje os jovens da época, né, a gente vê a alegria e comentam com a gente. Foi assim que o evangelho expandiu e assim continua e a bênção continua a mesma. Perfeito, Aldeci. Esse relacionamento de não perder essa ligação, eu acho muito importante. Eu sempre falo isso para o jovem. Muitas das vezes o jovem ele vive hoje, principalmente hoje, né? Tem tanta coisa, tem tecnologia, tem internet, tem vários lugares. Tem vários ambientes para se estar em comunhão com várias pessoas, mas mesmo assim, existem muitos jovens que ainda sofrem de ansiedade, né? Sofrem de depressão. E quando eu trabalho com jovens, adolescentes, eu sempre falo assim: busque amizades. Busque a amizade do seu coordenador. Busque uma amizade sincera de uma pessoa na qual você possa compartilhar as suas dores, compartilhar as suas felicidades, compartilhar os seus sonhos, para que essas pessoas elas se unam com você em oração. Sim. Vamos nos unir em oração para que Deus ele venha abençoar o teu futuro, para que Deus ele venha abençoar o meu futuro também. E eu acredito que uma amizade firmada nessa base, formada uma amizade em Deus, uma oração sincera, uma busca para que o meu amigo venha obter um resultado bom. Tá entendendo? Então, essa amizade ela é muito boa. E hoje você está dizendo aqui que tem pessoas aqui, 30, 40 anos, que hoje se reúnem para comemorar aniversário. E isso é muito importante. Eu creio que essas amizades, elas com certeza foram constituídas aqui, com uma base cristã, com uma base fazendo a obra de Deus. E muita história, né, Aldeci? Muita história. Nós temos nesse grupo do G30, que chama Geração 30, pessoas estão lá em Goiânia, lá em Brasília. O grupo continua, né? Mas a gente tem uma subdivisão, que não fui eu que fiz. Mas é um grupo que é aquele grupo mais que a gente discute tudo. Que mas tem, o pessoal do que outro tem grupo caixinha, sabia disso daí? Sabe? Tem caixinha, tem
é um grupo mais restrito, entendeu? Mas eu acho interessante que por exemplo, tem tantas histórias, e fora desse grupo, a gente de vez em quando está encontrando, um convida, olha, vamos tomar um mingau, vamos tomar uma sopa. A gente fica contando histórias que não tem como contar, algumas histórias aqui que são muito pitorescas, né? Muito engraçadas, nada assim de maldade, mas na juventude a gente fazia algumas coisas que realmente a gente fez, Samuel, a gente levou esses jovens para muitos lugares na época, e que a gente via assim a felicidade, né? O jovem gosta disso, ele gosta de interação. Sim. Ele gosta de estar se sentindo como jovem. Tem jovem que nunca teve, da época, nunca tinha oportunidade de sair daqui do umbigo, era muita dificuldade, e o próprio pai liberar devido a desconfiança que existia, né? E com a gente deixava, a gente tinha grupo de conselheiros que andavam com a gente, que o jovem saiu com a gente, eles voltavam muito felizes, a gente ouve essas histórias hoje. Um dia desse nós estávamos tomando uma sopa na casa do meu irmão, do Del, que é da época também. Sim. E daí a gente viu umas histórias lá muito engraçadas, né, dessas viagens, de coisas que aconteciam coisas, como te falei, pitorescas, coisas que não dá para te contar no ar aqui, mas que são engraçadas. Mas que a gente fica muito feliz de ouvir, de recordar. Vai criar um quadro para falar essas coisas. Recordar é viver, né? Sim, recordar é viver. Então, eu acho que isso são as histórias que a própria igreja, a própria Assembleia de Deus tem. Não é só com os jovens, né? Sim. A gente tinha as nossas rebeldias. A gente tinha que assumir algumas situações que não era fácil também, devido ao ímpeto de cada jovem. E eu enfrentei muitos problemas realmente de impacto para poder defender não sei se a honra do jovem, mas defender, para segurar ele na igreja, eu tinha que defender algumas coisas que eu no meu entendimento, não eram graves, né? Não eram graves, mas eles se tornavam graves porque eu vi muita gente, muito jovem, por um desentendimento, sair da igreja e até hoje nunca voltar, ele ficou revoltado. Sim. E eu tenho certeza que eram coisas que não deveria acontecer antes disso. Não podia acontecer. Faltava exatamente aquele apoio moral, aquele conselho, aquela mão no ombro, aquele carinho, aquela lágrima, como estou falando agora, às vezes a gente chorar junto, mostrar que nós somos seres humanos, né? Que nós temos os nossos defeitos. Mas eu vi jovem revoltado que saiu. Não podemos culpar a igreja. Não é culpar. A culpa é dele, mas que fere muito, às vezes, eram coisas que hoje nem se vê. Nem se entendeu? Vê, né? Nem se vê. Aldaci, estamos caminhando para a finalização do nosso bate-papo aqui. Vou te dar um tempo para tu dar uma mensagem aí, pode mandar uma mensagem para os jovens da atualidade, né? Para os jovens da atualidade e para a tua equipe aí, para os jovens da geração aí, um pouco 30 mais. Fica à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu pensei eu pensei que estava na introdução ainda, né? Já está terminando, o tempo corre. A gente tem muita história, muita coisa que a gente pode falar. Mas é só a primeira vez. Eu tenho entendimento, eu gosto de conversar sobre vários assuntos, né? Tem tanta coisa que a gente passou aqui e de conhecimentos diversos, né? Mas assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui e poder relembrar um pouco, dizer para os jovens hoje das igrejas atuais, que Deus realmente tem um plano em cada vida, em cada coração, e que a gente precisa ter as nossas fases, né, como jovem, mas a gente precisa servir a Deus. E para o G30, meus amigos, a nossas Dinaí da vida, né, a tua mãe, o Del da vida, esse pessoal. Dinaí foi uma benção. Dinaí foi uma benção. A Cibeia, a Samaria, né? Essa turma aí, a Andréia lá em Goiânia. Andréia. Josélia. Polares. A Ana Lúcia parece que está lá para Paraupebas, por aí assim. Então, todo que a gente interage. Que é uma saudade muito grande. A gente não pode sentir saudade. Passou. O pessoal, às vezes, chega, Daci, não tem vontade de voltar. Digo, gente, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo determinado. Tem uma fase. E nunca existe ninguém substituível. Todo mundo pensa na sua fase e vai fazendo. Eu louvo a Deus pelo trabalho que é desenvolvido na igreja. Eu paramelizo, vejo trabalhos brilhantes, né? Modernos, né? Trabalhos modernos que a gente fala.
Porque tudo é avanço, né? Vai mudando. Muda a tecnologia, muda também o modo de hoje dos dirigentes, dos pastores agirem também. Não pode ser como era de 30, 40 anos atrás. Tem algumas mudanças significativas, tem algumas coisas que não se pode fazer hoje, por mais que não esteja errada, né, em termos de repreensão, que não pode fazer mais hoje. Então, tudo isso eu acho que são mudanças significativas, mas que não mudam, né, o entendimento cristão, o segmento cristão. Então, eu parabenizo a todos, dizer que a gente está aqui com essa limitação, estamos realmente limitados, com muitos problemas para resolver, mas eu coloco Deus na frente, eu tenho certeza que Deus vai vir ao nosso encontro e resolver os nossos problemas. E eu quero agradecer muito por esse espaço e vou estar à disposição, Samuel. Isso para mim é um momento de relaxamento muito bom, ter me tirado lá do meu sono para vir aqui, mas eu fico muito feliz de poder estar aqui. Amém, amém. Assim, antes de passar essa parte, eu queria frisar aqui a diretoria 2024, na pessoa do nosso presbítero Ney, e nossa irmã Silene, ela vai brigar comigo, mas Silene, que estão fazendo um belíssimo trabalho no ano de 2024. Várias programações, entre consagração, encontros de área, são momentos muito importantes onde os nossos jovens estão ali nesse relacionamento, voltando, e eu sou uma das pessoas que estão ali do grupo falando, jovens, vamos participar, jovens, vamos lá. Né? Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes, nós que temos uma vida aí de trabalho, estudo, temos uma certa dificuldade, no ativismo, né, da vida, nessa correria, temos uma certa dificuldade de tirar um momento saudável, eu falo assim, um momento saudável, para a leitura da Bíblia, um momento de comunhão, de oração. E às vezes, se a gente perguntar, né, para um grupo geral de jovens, assim, mesmo cristão, mesmo aqui, poucos são aqueles que têm essa rotina, entendeu? Então, como é que nós vamos avançar nessa interação, nesse conhecimento, nesse relacionamento, se nós não estamos presentes? Sim. Né? Se nós não nos colocarmos à disposição. Por isso, a necessidade de nós congregarmos, a necessidade de nós termos uma congregação, a necessidade de frequentar a escola dominical, a necessidade de ombrear com nossos coordenadores e participar das consagrações, dos cultos evangelísticos, dos retiros, das programações em geral. Não é verdade, Aldaci? Verdade. Aldaci, muito obrigado. Eu queria, se me permitir, mais fica à vontade. um minutinho, é só relembrar o seguinte. Falou agora desse momento de oração, leitura. Eu quando eu assumi a mocidade, já tinha uma reunião de mocidade, não sei se ainda tem, que era às 2h30 da tarde, todo domingo. Você imagina, 2h30 da tarde, todo domingo tinha 2h30, começava com meia hora de oração e depois a reunião. Samuel, ninguém vinha, quando chegava era depois da oração. Por quê? Porque o pessoal não gostava de orar, como é difícil. Então hoje eu acho tão interessante a maneira do pastor Orivaldo, às vezes está no culto de oração, mas tu não precisa começar com a oração. Tu tens que ver um momento. Então, o que eu fiz? Na época, começou a nossa reunião. Aí você cantava, você louvava, você se divertia, você interagia. Quando via que tinha um clima, e vamos orar, todo mundo orava. Porque se tudo institucionalizar, né, determinar, olha, meia hora de oração, né? A liturgia, meia hora de oração, o pessoal não vem. Entendeu? Contou a estratégia do pastor. A estratégia, a gente adotou na época... E assim, ora quando tu achar que tem clima para orar. E aí todo mundo ora. Perfeito. Tu entendeu? Porque é uma das coisas que eu quero passar, porque às vezes o pessoal tem uma liturgia, tem já aquele negócio que é, né? Eu acho interessante hoje a igreja aqui, eu acompanho, eu parabenizo o nosso líder, o pastor Orivaldo, que ele tem essa, né? Eu sei que tem momentos que não dá para tal a atividade. Eu vejo culto de oração, mas ninguém começou orando. Porque se tu começar a orar, tem gente que só vai chegar depois da oração, porque tem gente que não gosta de oração. Então eu acho que não precisa de oração, mas todos nós precisamos. E o momento é o momento certo dentro da igreja, que você possa ver o momento que o pessoal tá preso aqui, vamos orar. Não precisa ser no começo da reunião, no começo do culto. Então, são dicas que eu acho que funcionam e vão continuar funcionando. Eu agradeço de coração mesmo. Perfeito. Deixar aí para nossa juventude, para uma Deb, tanto a uma Deb agora, mas a uma Deb que já se passou aí, comentar, curtir, compartilhar, envia para toda essa galera aí. Escutou alguma coisa que o
escutou alguma coisa que o Audacy falou aqui, lembrou de alguma coisa, joga nos comentários aí, interaja conosco, dê mais uma opinião, né? Quem sabe o Audacy volte aqui para trazer um tema específico, alguma coisa, mas Audacy, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Fique com Deus. Eu acho assim, sabe, que a gente possa... Terminou não? Terminou, né? Vai Não, falar. era só para dizer assim, que eu acho que como sugestão que a gente pudesse, né, fazer, não sei se cabe, mas quem sabe um debate, né, um dia a gente poder ver os jovens antigamente, os jovens da época do G30 com os jovens atuais, para a gente fazer uma interação Ia de ser debate, legal. né, Ia para a ser gente muito poder bom. perguntar um para o outro, né, e a gente poder fazer uma interação. Mas aí eu acho que seria uma live, né? Uma live ia ser bem interessante. Ia ser isso. bem interessante. Era isso, ó, desculpa aí. Ó. Vai dar um trabalhinho pro editor aí. Mas muito obrigado a todos Te vi, vocês. né? Curta, comente e compartilhe. Muito obrigado. Deus abençoe.